Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade da semana passada, tá? Sem óculos, não pode para ler ali. Na realidade, eu preciso tirar porque de perto é melhor sem óculos. Então, vou fazer questão por questão e comentar as respostas, tá? Então, para quem colocou o e-mail direitinho, eu estou devolvendo as respostas. Vocês vão receber hoje. Eu estou colocando lá a nota de cada um de vocês. E aí eu vou passar aqui a correção com vocês, tá bom? Então vamos lá, questão 1. A expansão francesa, comandada por Napoleão, causou, mesmo que sem intenção, uma série de fatos e transformações na América. Qual das opções abaixo não tem nenhuma relação com essa expansão? Então Napoleão, a gente já falou isso em sala, na videoaula e tudo, as ações de Napoleão na Europa, a expansão napoleônica, quando ele decide tomar todo o território europeu, coloca o bloqueio continental, impedindo que os países comercializassem com a Inglaterra, todas essas ações, mesmo que sem intenção, porque a intenção dele é dominar a Europa, mesmo sem intenção ele vai acabar repercutindo aqui na América. Então vamos trazer transformações aqui nos processos de independência da América, tá? Primeira alternativa, vinda da família real para o Brasil. 15% das pessoas colocaram isso. Não se esqueçam que a pergunta é qual dessas opções não tem relação com as ações do Napoleão, tá? A vinda da família real para o Brasil, algumas pessoas colocaram que essa não tem relação. Tem sim. A família real só veio para o Brasil por causa da invasão napoleônica em Portugal, tá? Então, fugindo de Napoleão, a família real vem para o Brasil. Então, tem relação sim, não é essa. A independência dos Estados Unidos, metade das pessoas respondeu essa. E acertou, tá? Os fatos, as opções que eu coloquei, essa é a única que não tem nenhuma relação com Napoleão, tá? Porque a independência dos Estados Unidos acontece muito tempo antes do Napoleão, tá? Quase 25 anos antes de Napoleão assumir o controle na França. Então essa não tem nenhuma relação com Napoleão. Abertura dos portos para a Inglaterra. Tem, porque o Brasil só abre os portos para a Inglaterra com a promessa dos ingleses lutarem contra Napoleão. Aí a relação com Napoleão. Fortalecimento dos ideais de independência na América Latina. Sim, porque com o período que Napoleão invade a Espanha fica sem governo e cria na América Latina, principalmente na América Espanhola, a sensação de liberdade, mostra para eles como seria a independência. Então a importância de Napoleão influi demais no estímulo à luta pelas independências na América Espanhola, América Latina, né? Uso do poder moderador. Sim, é Napoleão que vai criar esse poder moderador, que acaba depois sendo usado aqui por Dom Pedro I, tá? Então também influencia. Então a resposta certa é independência dos Estados Unidos. Somente metade de vocês acertaram, tá? Para mim é uma surpresa, mas vamos lá. Questão 2. É muito importante o papel dos crioulos no processo de independência na América Espanhola. Crioulos. Quem são as pessoas tratadas com esse termo? São povos indígenas que vivem em áreas de controle? Não são os indígenas, tá? São os escravos africanos nas colônias espanholas? Também não. Quem são essas pessoas chamadas de crioulos? Piratas e corsários? Não, ninguém respondeu essa, tá? Indígenas e africanos da burguesia americana? Não, também ninguém respondeu essa, tá? A resposta correta: brancos de origem europeia nascidos na América, tá? A maioria de vocês, mais de 60%, respondeu essa. E está correto, tá? Quem são os crioulos que vão influenciar, que vão ser protagonistas também na independência da América Espanhola? São aqueles filhos de espanhóis, filhos de europeus,
que nascem no Brasil, na América, mas que não são tratados como europeus, não são tratados como espanhóis. Eles são chamados de crioulos, aquele que não pertence, o estrangeiro. Tá? Vão ter direitos menores, poderes menores, vão ter uma série de limitações, e isso vai gerar nessas pessoas, às vezes muito ricas, muito poderosas, uma insatisfação com o controle espanhol. E daí vem a luta pelo processo de independência. Os dois grandes heróis da independência espanhola, da América Espanhola, os libertadores da América, né, são crioulos, tá? Nesse período não tem nada a ver com cor de pele, tá? Crioulo é aquele europeu, filho de europeu que nasce na América Espanhola, que para eles deveria ter os mesmos direitos que o espanhol, mas que no caso não tinha, e daí a insatisfação, tá? E os heróis da independência, os libertadores da América, são Bolívar e São Martín, tá? Dois crioulos. Terceira pergunta: qual a principal motivação para ingleses e estadunidenses apoiarem e financiarem as independências latino-americanas? E é fato isso, tá? Ingleses e estadunidenses apoiam e financiam e prestam dinheiro, cedem armas, treinamento militar, para que as colônias espanholas, principalmente as colônias espanholas, lutem pela independência, tá? O que leva eles a isso? Humanitária, pois eram inspirados por ideais de liberdade, igualdade? Não, tá? Econômica, pois pretendiam invadir a América Espanhola? Não, também. Econômica, por terem acesso direto ao comércio? Essa mesmo, tá? O que os ingleses e estadunidenses queriam? Nada mais é do que retirar a Espanha, Portugal, Espanha, de intermediários no comércio, tá? Que a produção latino-americana fosse comercializada direto com ingleses e estadunidenses, sem o intermédio da metrópole, tá? O que barateia o custo. A gente falou disso em aula, quem não estava, quem não assistiu a videoaula. Quando você tem um intermediário, o custo vai aumentar. O produtor vai vender para o intermediário, que vai vender para o consumidor final. Esse intermediário vai ter o lucro dele no negócio. Quando o produtor vende direto ao consumidor final, não tem esse lucro do intermediário, e aí o valor cai. Espanha e Estados Unidos, Inglaterra e Estados Unidos queriam isso, que com a independência da América Latina, os produtos latino-americanos fossem vendidos diretamente para ingleses e espanhóis, sem a necessidade da intermediação da Espanha, tá? Motivação política para enfraquecer o poder? Não. Pessoal, para se vingar do apoio de espanhóis? Também nada disso. Resposta correta: a motivação é econômica, para terem acesso direto ao comércio com a América Latina. A grande maioria de vocês acertou essa questão, tá? Próxima questão: a chegada da família real ao Brasil causou uma série de impactos e transformações no país. Fato, verdade. A principal foi a mudança da capital para o Rio de Janeiro. A capital do Brasil naquele momento era Salvador. Quando a família real chega em Salvador, eles decidem continuar a viagem, vão construir uma cidade, vão construir o Rio de Janeiro, né? Reconstruir o Rio de Janeiro. Eles decidem não ficar no Nordeste. Qual é o motivo dessa mudança? A maioria de vocês colocou estratégia militar. Não faz sentido, tá? Não tem nenhuma estratégia militar. O Rio de Janeiro era melhor estruturado? Não. O Rio de Janeiro não tinha nada. Os lugares melhor estruturados da época eram no Nordeste, tá? Recife, Salvador, Olinda. O desejo do rei de ficar mais próximo a São Paulo? Não, São Paulo não tinha nada. O rei Dom João não tinha motivo nenhum para ir a São Paulo, nunca pisou em São Paulo, nem sabia onde São Paulo ficava.
Ficar o mais longe possível da França. Não faz muita diferença, se você olhar no mapa, não faz muita diferença entre ficar na Bahia e ficar no Rio. E a França não tinha um grande poderio naval, então também não teria. Para chegar aqui, os franceses teriam que vir de navio. E os navios ingleses, que eram aliados portugueses, eram muito melhores que os franceses. A resposta correta é caprichos da rainha e de boa parte da corte. A rainha e grande parte da corte se nega a ficar no Nordeste por causa do clima, por causa da população negra, por causa do grande número de indígenas, de negros, tá? Então, capricho, frescura da rainha. A rainha bateu o pé e fez questão que em morar em uma região com um clima mais ameno, com uma vista mais aprazível aos olhos dela, com uma população mais branca, tá? Mais embranquecida. Não se esqueçam que nessa época essa galera é racista, vivem no luxo português. Quando chegam aqui no Brasil não vão ter nada disso, tá? E aí vão criar caso, tá? Só pura frescura, puro capricho. Ao fixar residência no Brasil e para satisfazer a população local, a população brasileira, Dom João VI eleva a posição do Brasil no Império. O Brasil era colônia portuguesa. Qual era a posição do Brasil antes de Dom João chegar aqui? Colônia. O Brasil pertencia a Portugal. Portugal é a metrópole, a sede do Império. E o Brasil, como Angola, Moçambique e diversos outros, Goa, era apenas uma colônia portuguesa. Morando aqui, conhecendo, estruturando o Brasil para satisfazer principalmente a elite local, Dom João VI decide elevar a posição do Brasil. E aí ele vai criar, o que ele vai criar, né? Quem viu as videoaulas, leu o texto, essa daqui é facílima, tá lá descarado, se não me engano é até título de uma parte do texto. Muita gente nem leu, né? Império Luso-Brasileiro, não. Reino Unido de Brasil e Portugal, não. República Federativa do Brasil, não. República Federativa do Brasil é o nome atual do Brasil, nome hoje. Império Brasileiro, não. Império Brasileiro só vai surgir com a independência, que é anos depois, com o filho de Dom João, Dom Pedro I. Resposta correta: Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Esse é o nome que Dom João muda de Império Português, como era, para Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Tá? Então eleva o Brasil ao mesmo nível de Portugal e Algarve, que é uma região de Portugal. Eu falei isso em sala e nos textos na videoaula também. Tá? Falta de atenção ou preguiça. Com o retorno de Dom João VI para Portugal, as cortes portuguesas são as câmaras de deputados, senadores portugueses, tá? Queriam um rebaixamento do Brasil para a posição de colônia. O Brasil era Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve, e agora os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia e voltasse a se chamar Império Português. Só que para que isso acontecesse, para que isso fosse possível, para que o Brasil fosse rebaixado à posição de colônia novamente, tinha algo que era necessário, extremamente necessário. O que é esse algo? Uma nova invasão do Brasil pelo exército português? Não, o exército português já estava aqui, já estava dominando, o Brasil já era controlado pelos portugueses. A aceitação da população brasileira? Não, tá? Mesmo porque não teria voto, eleição, essas coisas eram impensáveis, né? O fim das revoltas populares que dominavam o Brasil? Não tem relação nenhuma com isso também. Tinha umas revoltas, mas a revolta com o Brasil voltar a ser colônia não tem nenhuma relação. A morte de Dom João VI? Não, Dom João VI morresse, o filho ia assumir como rei de Portugal. Não mudaria nada. Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Não faria diferença. O que faria diferença é a última. O retorno de Dom Pedro para Portugal. Porque enquanto Dom Pedro permanecesse no Brasil como regente do Brasil, não ainda como imperador, mas ele era o governante do Brasil, o regente do Brasil.
Você não poderia rebaixar uma colônia governada pelo príncipe português para voltar ela a ser colônia. Tá? Então, enquanto Dom Pedro permanecesse no Brasil, a posição do Brasil no Reino Unido estava garantida, como igual a Portugal. O que determinaria o rebaixamento do Brasil para colônia seria se Dom Pedro voltasse para Portugal. Por isso, do grande conflito entre eles. Tá? Para as pessoas que viviam no Brasil no início do século XIX, a saída do Brasil do Império Português e sua independência ocorreu em 9 de janeiro de 1822 e não em 7 de setembro, como se comemora hoje. Por quê? Para quem vivia hoje, a gente comemora a independência do Brasil no dia 7 de setembro. Na época não, na época eles comemoravam não, mas eles tinham como a data da libertação do Brasil o dia 9 de janeiro, 6 meses antes do que a gente comemora. Por quê? O que aconteceu nesse dia 9 de janeiro de 1822? Não precisa decorar essa data não, mas só para vocês saberem, por que nós comemoramos uma data e eles comemoram outra. Comemoravam outra, né? Porque naquela época, ao sinal que eu tanto amo, no dia 9 de janeiro foi o dia do fico, é a resposta C, tá? É o dia que Dom Pedro faz uma declaração em público, um discurso popular para o povo, dizendo que ele vai ficar, tá? Diga ao povo que fico, que ele não vai para Portugal. Então, quando ele se nega a ir para Portugal, depois de Portugal dar um ultimato, ou volta, tem que voltar, e ele diz que não vai voltar, para as pessoas que viviam no Brasil, ali já estava rompido. Portugal e Brasil já não tinham mais nenhuma relação. Quando Dom Pedro se nega a voltar, já está o rompimento. O dia 7 lá, que ele manda tirar os emblemas do exército português, ficou para a história, para a nossa história, né, que foi construída depois. Mas para as pessoas que viviam na época, o dia que Dom Pedro diz que não vai embora, que vai ficar, que é o dia do fico por causa disso, porque eu fico no Brasil, ali o Brasil já era independente. Para quem vivia naquela época, a sensação era essa, tá bom? Então, resposta C. Em pouco menos de 9 anos, Dom Pedro I mudou sua imagem de herói da pátria, adorado por todos, para tirano odiado pelo povo. Quando sua abdicação era inevitável, Dom Pedro I declara seu filho Dom Pedro II, a galera tinha muita criatividade com os nomes, como imperador e foge para Portugal. Qual herança problemática essa ação deixou para ser resolvida? A grande maioria de vocês acertou fácil, tá? Meio óbvio essa, né? Dom Pedro abdica do poder, vai embora e coloca o seu filho como sucessor, como o imperador do Brasil. E vai embora. Só que ele deixa um problema para ser resolvido, uma questão complicada. Dom Pedro II é uma criança, né? Está ali próxima de 5 anos de idade. E pelas leis vigentes na época, ele só poderia assumir como imperador com a maioridade, com 18 anos. E aí vem a questão, o que fazer nesse ato, né? Essa lacuna de tempo, que é o período regencial. Tá? A resposta correta é a D. Dom Pedro II é apenas uma criança próxima dos seus 5 anos. Tá? Esse é o grande problema dessa abdicação de Dom Pedro I. Analisando esse período histórico estudado nessas aulas, qual a conclusão óbvia para a frase que se você não ouviu, vai ouvir na sua vida, vai ter algum momento que alguém vai falar isso, tá? Você já deve ter ouvido já, mas vai ouvir, vai até falar, tá? O povo brasileiro sempre aceitou tudo sem lutar. Verdadeira, o povo brasileiro realmente nunca se levantou contra... Falso. O povo brasileiro se levantou sim. A resposta correta é a D. Vou até abreviar. É a última, né? A D. O povo brasileiro lutou sim, por diversas. Aí a gente nas videoaulas, nos textos, a gente viu diversas revoltas, lutas armadas, revoluções. Em vários momentos
partes do Brasil se separaram, tentaram ser reconhecidas como países independentes. Você teve isso no Rio Grande do Sul, no Nordeste, Confederação do Equador, no Pernambuco, na Bahia. Você teve lutas no Norte, você teve lutas no Brasil inteiro, contra o governo, contra os abusos da elite. Então sempre houve luta. Claro que se você colocar, isso vai existir no período imperial, você vai ter isso em outros momentos da nossa história. Em vários momentos a população se levantou e lutou e participou diretamente da política. Nos anos 40 com a luta pelo petróleo, o petróleo é nosso. Depois contra a ditadura, ou a favor, teve gente que foi a favor. Você teve o movimento de diretas já, você teve o movimento dos caras pintadas pelo impeachment do Collor. Então houve menos do que a gente queria, atualmente muito menos. No passado você teve muito mais. Hoje você tem essa sensação mesmo de que as pessoas aceitam fácil, reclama com o vizinho, com os amigos, no churrasco, mas quando é para ir para a rua mesmo, para lutar, são poucas categorias, são poucas pessoas que vão. A reclamação ela acaba se perdendo ali em casa, com um grupo de amigos. As pessoas estão insatisfeitas, mas elas não conseguem enxergar que elas podem lutar para que isso mude. Hoje a gente tem essa sensação, mas daí a dizer que o brasileiro sempre aceitou é leviano, não é verdade. Então, brasileiro, temos provas disso no período colonial, no período regencial, no período do império, sempre lutou, sempre tentou transformar, mudar as coisas, modernizar. Hoje talvez a gente esteja passando por um momento estranho, não estou dizendo pelo governo A ou B, mas de passividade política, assim, de meio de desencanto de uma população que meio não acha que não pode mais mudar, que não tem mais o que fazer. Mas isso é momentâneo, em breve as coisas vão voltar ao eixo e o brasileiro vai lutar, vai voltar a buscar aí os seus direitos, certo? Então tá aí a correção da prova, nota. Hoje eu estou colocando aí para vocês as notas, tudo bonitinho, mandando a correção para vocês conferirem, tá ok? Até mais, gente, fui!